Todas as vezes que daí o bebê termina de mamar, então nós colocamos ele para arrotar. Por quê? Se por acaso ele engoliu muito ar na hora dele mamar, então ele vai ficar com aquele incômodo, né? Vai ficar choramingando e a gente sem saber o que que é. Daí depois que ele arrota, já melhora, já alivia, né? Então o que que nós fazemos? Pegamos ele dessa forma, porque ele terminou de mamar, e vamos colocar ele no ombro, segurando sempre a cabecinha, porque a cabecinha dele é mole. Colocamos ele aqui no ombro, dessa forma. O bebê tem a cabecinha muito molinha, né? O pescocinho molinho. Então, sempre a gente tem que estar segurando. Agora, como seria que daí eu vou fazer ele arrotar se eu tô aqui segurando a cabeça dele? Não, o que que nós fazemos? Com a nossa cabeça, nós damos uma seguradinha aqui, que daí não tem perigo dele tombar a cabecinha. Por quê? A gente está apoiando a cabecinha dele com a nossa cabeça e nosso pedaço aqui do rosto. Então, colocamos ele dessa forma, sempre com a cabecinha viradinha e o nariz para fora do ombro da gente, tá? Ele nunca pode ficar dessa forma aqui, porque senão nós vamos acabar sufocando ele. Então, ele tem que ficar com a cabecinha viradinha e que daí o nariz esteja para fora. Lembrando que sempre a gente coloca uma fraldinha no ombro da gente, para que daí o rocinho dele não fique roçando na roupa da gente, na pele da gente. Que o rocinho dele, a pele é muito sensível. Daí com essa mão a gente vem de baixo para cima, dando os tapinhos. Gente, não é para fazer isso daqui no bebê, né? Então, devagarzinho a gente vai de baixo para cima. Tem bebês que às vezes arrotam, como ele não engoliu muito ar, ele dá aqueles arrotos assim, bem de levezinho, que às vezes a gente nem percebe, né? Então, assim, o máximo que a gente fica, vamos supor assim, uns 10 minutinhos, né? Pra gente ver se por acaso ele arrota. Pronto. Fez isso daqui, ele não arrotou, fazemos o quê? Seguramos aqui, voltamos com ele e colocamos ele mais ou menos nessa posição. Ele meio que sentadinho, segurando na cabecinha dele, dessa forma, tá? Porque, às vezes, só da gente tirar ele do ombro e fazer isso, ele já vai arrotar. Daí, depois, ele volta a mamar novamente. Toda vez que ele mamar, a gente coloca ele para arrotar. Porque assim, daí depois a gente pode colocar ele deitadinho e a gente ficar sossegada, ficar tranquila, que por acaso ele não vai daí regurgitar, né? E passar mal com leite, né? Ele pode até engasgar, né? Se por acaso ele não arrotou direitinho. Então é bom a gente ficar com ele um tempinho, uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. E daí depois a gente coloca ele pra deitar, que a gente fica sossegado. Se ele estiver com incômodo, ele vai ficar choramingando, ele vai colocar ele no peito, ele vai ficar tirando e pondo na boca, porque ele não consegue mamar, porque ele está com aquele arroto, né? Então, enquanto ele não arrotar, ele não melhora, ele não mama. Então, a mamãe vai saber que daí ele está tranquilo. Antes de trocar a fralda, a gente daí põe ele para arrotar. Porque ele mamou, né? Porque daí ele mama geralmente em 2 vezes. Nunca que daí o bebê recém-nascido, ele mama uma vez e pronto. Então, ele vai mamar, que seja 15 minutos ou 10 minutinhos, e daí ele vai ter necessidade de arrotar. Principalmente se ele tiver com muita fome, que daí ele vai ficar naquele desespero, daí vai entrar ar, ele vai começar a choramingar, porque ele quer mamar e ele daí tá com arroto. Então, a gente põe ele para arrotar, daí ele vai ficar mais calminho, a gente troca a fralda, porque cada mamada é uma trocada de fralda. Então, a gente troca a fralda dele, né? Daí depois a gente põe ele para mamar novamente. Daí vamos colocar ele para arrotar. E caso depois que ele já voltou a segunda vez para mamar, já arrotou e precise trocar de novo a fralda, né? A gente espera mais um pouquinho para poder pôr ele deitar, que daí ele vai estar com a barriguinha bem cheia. Daí a gente tem que esperar, que é para não ter perigo de voltar o leite. Nas madrugadas é mais importante ainda, para a
mamãe daí poder dormir sossegada, tranquila. Deu de mamar também, faz a mesma coisa e espera um pouquinho para poder pôr ele deitadinho no bercinho dele.